Boa noite, pessoal. Então, preparados? Hoje, dia 29 de julho de 2021, mais uma noite em que vamos estudar, vamos praticar hoje matemática e a adição é o nosso tema de hoje. Uma matéria muito boa, uma matéria que vivemos ela no dia a dia, por isso que é bom praticar. E para aprender matemática, eu sempre digo que matemática se aprende como mesmo praticando. Então, você que chegou do trabalho, já descansou um pouquinho? Então, vamos raciocinar? Vamos estudar matemática? Vamos praticar adição? E você, dona de casa, já preparou o jantar do esposo? Já preparou o jantar para as crianças? E agora já está descansando um pouco para quê? Para começar a estudar, a responder o nosso exercício de hoje. E aqui vai a dica de como você respondeu o exercício, tá bom? Então vamos à nossa aula! Boa noite, pessoal. Então, hoje vamos à nossa aula de matemática e vamos tratar hoje de adição. Adição é o quê? É você adicionar uma quantidade a outra quantidade, ok? Então, vamos começar o exercício dizendo assim: observe as barrinhas de Cuisenaire e as peças de dominó e resolva. Então, eu quero que você faça o seguinte: você adicione 1 mais 1, depois 2 mais 1, depois 4 mais 2. Então, vamos fazer a primeira para que você entenda. Por exemplo, aqui você tem uma parte com o número 1, outra parte com o número 1. Então, você vai adicionar 1 mais 1. É igual, ficou quanto? A duas partes, ok? Ficou a 2. Então, 1 juntando com mais 1, fica 2. Da mesma forma, você vai continuar. 2 mais 1, 4 mais 2. Aqui abaixo temos o quê? Temos pedras de dominó. Imagine que você esteja jogando dominó e de repente fecha a partida. Então vai contar os pontos, você vai fazer o quê? Vai adicionar 3 mais 2 e diz: eu tenho 5 pontos. Então aqui, da mesma forma, você vai adicionar 3 mais 2, fazendo com números. Aqui está representando em figura. Você vai fazer com números, por exemplo, 3 dessa parte aqui, mais 2 dessa outra parte. Vai ficar quanto? A pedra completa tem 5 pontos. Da mesma forma, você vai fazer esses dois e esse outro também, ok? E o outro, ou a outra questão é a seguinte: você vai responder dessa forma. Vamos ver? Veja bem. Você tem aqui uma caixa com 2 lápis, mais 2 lápis. Diz: represente com números as operações. Então, você vai fazer como? Fazer assim, ó. 2 lápis mais 2 lápis é igual a 4 lápis. Você representou essas figuras com números. Da mesma forma, você vai fazer aqui. Aqui não tem nada. Você coloca 0 mais a quantidade que tem nessa outra. Da mesma forma, continuando, esse aqui tem um lápis mais 3. Você vai representar essa quantidade aqui com números, ok? Da mesma forma, essa do outro lado, você vai fazer adições que todas elas resultem no número 7. Por exemplo, 5 mais 2, 7. Teve a primeira. Se você fizer, por exemplo, 0 mais 7 é igual a 7. Da mesma forma, você vai fazer todos os outros. Pode fazer 3 numerais. Por exemplo, você pode fazer assim, ó. 2 mais 4 é 6. Mais 1 é igual a 7. E também deu 7. E daí por diante você faz as outras, ok? Então, esta é a tarefa para você praticar adição, praticar matemática. Por quê? Como eu sempre digo, matemática se aprende na prática, ok? E não é bom aprender assim? Não é gostoso? Não é um jeito gostoso de se aprender? Porque didaticamente você vai aprendendo
raciocinando. Aqui tem 1 mais 1. Então, 1 mais 1 é 2. Aqui tem 3 de um lado mais 2. Ó. Aí você já conta. 3 mais 2 você representa em número e fica fácil de responder, porque é só contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, não é fácil? Então, um bom exercício para você, tá bom? E até a nossa próxima aula.